Novo Testamento. E quando a gente fala cartas, são todas as cartas. É claro que a gente vai estar estudando os evangelhos de diferentes formas, mas não nessa série. Nessa série a gente vai começar de Romanos, no caso, né? Que a gente vai começar as cartas do Novo Testamento. Então é uma oportunidade também para você estar lendo conosco, para você estar acompanhando, para você estar lendo mais a sua Bíblia. E nós vamos falar sobre mensagens. Não é um curso de teologia, queridos. Quem fez o curso já teve aí todos os ensinos sobre cada livro da Bíblia. A gente passou literalmente para a Bíblia inteira. Foram 3 anos de curso, que daqui a pouco a gente vai ter a primeira turma se formando já. E aí a gente estudou cada livro da Bíblia, a gente foi para cada doutrina, a gente fez teologia sistemática, a gente viu como um todo ao longo da Bíblia. Então hoje não é um curso, mas nós vamos estar falando sobre mensagens sobre a carta do Novo Testamento, que também é uma oportunidade para nós aprendermos. E hoje nós vamos começar pela carta de Tiago, porque nós vamos fazer de forma cronológica. Então, quando a gente vê, quem aqui, né, já sabe ler sua Bíblia, ou que vem no curso de teologia com certeza já sabe, mas quando a gente vê os livros da Bíblia, os livros da Bíblia não estão em forma cronológica. Então, muitos creem, muitos teólogos acreditam que Tiago é provavelmente a epístola mais antiga, e por isso nós vamos começar de Tiago. Lembrando que Atos não é uma carta, tá? Então, por isso, Evangelhos também não. Então, nós vamos começar de Tiago. Nós vamos começar de Tiago porque, de forma cronológica, é o mais antigo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigada pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa, de estudar a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que vem, Senhor Deus, aos nossos corações. E nessa noite entregamos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. Queremos aprender mais de Ti, que Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro nessa noite. Essa carta, Senhor Deus, que tão prática é, Senhor, para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, fala conosco, nos transforma, Senhor, nos disciplina, Senhor, nos ama, Senhor, nos perdoa. Pai, Senhor Deus, faz, Senhor, a Tua ação, Senhor, nessa noite. Que seja somente um instrumento, mas que seja o Teu Espírito Santo que haja com liberdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos começar pela carta de Tiago. E eu sei que não é um curso de teologia, mas como hoje é a primeira vez que a gente vai falar sobre a carta, eu vou dar para você um pouquinho sobre o background, sobre o que estava acontecendo, quem é Tiago e por aí vai. Então, porque na verdade, primeira curiosidade da nossa série de mensagens é que Tiago na Bíblia, todo mundo aqui sabe que o nome dele não era realmente Tiago, né? A gente sabe que o nome dele no grego era Jacob, né? Então era Jacó. Mas, sim, depois do rei Tiago, lá o King James, ele resolveu ficar um pouquinho mais parecido com o nome dele. E aí ele botou James. Na verdade, o nome de Tiago no grego é Jacó. Mas enfim, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro de Tiago. De acordo com os teólogos, a carta de Tiago parece ter sido a mais antiga lá pela data, provavelmente, com certeza, antes de 62 depois de Cristo, porque a gente sabe que Tiago, esse Tiago, que é o irmão de Jesus, e a gente vai entender o porquê que a gente sabe que é o irmão de Jesus, ele foi morto. Então a gente sabe que a carta foi escrita antes de 62 depois de Cristo e provavelmente aí entre os anos de 45 a 53, pelo fato da carta omitir alguns assuntos bem importantes da época. Então os teólogos botam mais ou menos essa data, 45 a 53, você pode encontrar aí talvez na sua Bíblia que vai falar de 53 a 59, por isso que a gente coloca aí essa data mais ou menos de 45 a 53. E a gente sabe que Tiago, ele estava ficando em Jerusalém. Então Tiago é um grande líder de Jerusalém. E só um pouquinho sobre o Tiago. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem Tiago. Qual é o primeiro Tiago que a gente lê na Bíblia? Qual é o primeiro Tiago que a gente lê na Bíblia, queridos? Discípulo, muito obrigada. Irmão de quem? Meu Deus, vou fazer teologia de novo. Tiago, irmão de quem? Tiago, irmão de quem, gente? Muito obrigada, Dani. Ok. Então a gente tem aí Tiago como discípulo, mas a gente sabe que não foi esse Tiago. Por quê? Alguém sabe? Porque a gente tem a morte dele em Atos. Então, em Atos, a gente vê que Tiago, esse discípulo, ele foi morto. Quando a gente vai ver lá em Atos 12:2, fala que Tiago foi morto na perseguição que foi feita ali pelo rei Herodes. Então, a gente sabe que Tiago, o discípulo, não foi o que escreveu a carta. E aí a gente tem um outro Tiago, que é o Tiago, que é irmão
de Jesus. E a gente tem a fala sobre esse Tiago na Bíblia. E é muito interessante, porque quando as pessoas olham para Tiago e a gente pensa que ele é irmão de Jesus, a gente logo lembra daquele versículo lá nos evangelhos falando que os irmãos não criam, né, em Jesus. Porque fala realmente que os irmãos não creram em Jesus Cristo no que ele estava falando. Mas logo depois da morte de Jesus Cristo, a gente tem aí uma fala que fala que ele mesmo, Jesus, apareceu para Tiago. E eu queria, antes da gente entrar na carta, para a gente poder entender um pouquinho sobre quem é Tiago, eu acho importante a gente ler alguns versículos. Eu queria ler com você 1 Coríntios 15, 7, que fala sobre Jesus ter aparecido para os discípulos. E ele fala assim, não tem esse versículo aí não, Jolene? 1 Coríntios 15, 7. Não coloquei? Então tá bom, vou ler para vocês. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então a gente tem aqui Paulo falando sobre Jesus ter aparecido para os discípulos e ter aparecido para Tiago e então todos os apóstolos. Quando a gente vai lá para Atos 1, 14, fala sobre quem fazia parte da igreja em Jerusalém. A gente tem aí a fala também que Maria e os irmãos de Jesus estavam presentes. Quando a gente vai lá para Atos 12, 16, 17, diz assim, quando lembra que Pedro foi aprisionado, Pedro estava na prisão e a igreja estava orando juntas. Vamos ver o que fala nesse momento depois que Pedro foi ao encontro da igreja. Atos 12, 16, 17. Pedro, no entanto, continuou batendo na porta, porque eles não queriam abrir. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. A gente vai ver sempre Tiago, esse irmão de Jesus, presente ali em Jerusalém. Ele era ali de uma grande importância ou liderança em Jerusalém. A gente vai ver que assim, quando Pedro sai de Jerusalém, a gente tem aí a grande presença de Tiago. Atos 21, 17 e 19 diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e o relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Então, Tiago, o discípulo, foi morto até antes da conversão de Paulo. Então, a gente tem aqui Paulo falando sobre Tiago, o irmão de Jesus. A gente vai ver uma das cenas mais lindas da Bíblia, Tiago defendendo juntamente com Pedro ali no concílio de Jerusalém, ele defendendo sobre a pregação do evangelho para os gentios. Então, quando a gente fala sobre Tiago, a gente está falando sobre o quê? Sobre uma liderança forte em Jerusalém. E vamos lembrar que ele estava lidando, então, com judeus que tinham acabado de se converter ao evangelho. Vamos dizer assim, os judeus que acreditavam em Jesus Cristo. Quando hoje a gente olha, a gente tem uma divisão muito clara sobre o judaísmo e o cristianismo, vamos lembrar que naquela época não existia essa divisão. Eles eram judeus e aí veio Jesus Cristo, alguns judeus acreditaram em Jesus Cristo e aí sim depois eles foram chamados de o caminho e a gente vai ver depois que só lá na frente na história da igreja a gente tem a primeira palavra dos cristãos, mas vamos lembrar que naquela época essa é a nossa fé. E Jesus veio porque ele é o nosso Messias. O que aconteceu é que alguns não creram que Jesus era o Messias. E hoje a gente tem essa separação. Então a gente vai ver que Tiago, nesse momento, ele está lidando com aqueles judeus que creram em Jesus Cristo. Por isso que no início da carta ele vai saudar de uma forma que você vai ver que ele está falando com os judeus. E aí a gente vai ter agora um grupo de judeus que acreditam em Jesus, que estão seguindo a Jesus Cristo, mas que precisam ajustar um pouco o seu estilo de vida. E a gente vai ver que Tiago é uma das cartas mais práticas que a gente tem na Bíblia e definitivamente uma das minhas favoritas. Gálatas 2:9 diz sobre a grande influência que ele tinha. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim. Quem está falando é Paulo. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Paulo está falando que Tiago era como coluna juntamente com Cefas, que era Pedro, e juntamente com João. E ele mesmo fala, como coluna, eles me ajudaram, eles estenderam a mão direita para mim e para Barnabé.
Então, a gente tem Tiago, uma grande influência. Então, na próxima vez que te perguntarem quem é Tiago, você já sabe responder, tá? Tem o pastor Tiago lá no Porto, mas esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. E o livro começa com um cumprimento. Aí, um cumprimento não. Cumprimento que fala? Como é que fala quando é um... Saudação. Uma saudação. Como é que é em inglês? Acho que eu confundi. Mas, enfim, uma saudação exatamente para os judeus messiânicos. E hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos só do primeiro capítulo de Tiago. Por isso que é um pouco diferente. A gente vai ao longo da carta, a gente vai tirar alguns tópicos, né? A gente está fazendo um estudo um pouquinho mais profundo só porque hoje é o primeiro dia, mas nós vamos de uma forma simples, de uma forma direta, estudarmos e praticarmos o que a gente lê. Então vamos lá para Tiago 1, vamos ler de 2 a 4. É uma carta super curta, você pode ler ela num dia. Então vamos lá para Tiago 1, de 2 a 4. Eu vou esperar você abrir, porque se você quiser marcar na sua Bíblia, você marca. Tiago 1, vamos ler de 2 a 4. E diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Algo muito importante para a gente falar sobre a igreja de Jerusalém, porque vamos lembrar que Tiago é aquele que era líder da igreja de Jerusalém. A igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Jerusalém também estava sofrendo uma grande fome. A gente vai ver ali, Tiago vai falar nessa carta também muito sobre pobres e ricos, sobre a riqueza desse mundo. E a gente vai ver que a igreja de Jerusalém, ela estava sofrendo. Existia muita perseguição sobre eles. Vamos lembrar que eles mataram Jesus Cristo, estavam querendo matar todos aqueles que seguiam o caminho, que era Jesus Cristo. Então a gente tem aí realmente um momento em que a igreja sofre, a igreja podia estar um pouco desanimada. E aí a gente vê Tiago começando essa carta já falando: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu não sei você, mas passar por dificuldades e por provações não me dá uma vontade de sorrir, não me dá uma vontade de ficar alegre. Mas o que Tiago está mostrando pra gente nesse momento é: olha, considerem, vocês alegrem por estarem passando isso, que vocês estão passando isso por causa de Jesus Cristo. E ele continua: vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. A gente precisa ter uma fé, e Tiago vai falar muito sobre isso na carta dele, uma fé que persevera, uma fé que é colocada em ação, uma fé que realmente a gente pratique. E quando a gente vai lá para essas palavras que ele usa sobre perfeito, eu sei que a gente olha e fala assim: eu nunca vou ser perfeito, mas quando ele fala de perfeito, ele está falando exatamente sobre buscar essa perfeição, essa santidade em Jesus Cristo, que é possível somente com o Espírito Santo, porque senão a gente vai falar que Jesus é mentiroso, porque Jesus vira para os discípulos e fala: ser perfeito assim como o meu Pai é. Então a gente tem exatamente essa fala de Jesus, porque com o Espírito Santo a gente pode sim se aperfeiçoar em santidade, crescer em santidade diante do Senhor. Então a gente tem Tiago falando assim: olha, perseverem, porque a fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe faltem coisa alguma. O que ele está falando é: olha, se animem, não desanimem, permaneçam, perseverem, porque quando ele usa a palavra provações aqui, a gente está falando sobre a palavra persamoi, que refere a perseguições ou pressões que normalmente são externas. Então a igreja estava sofrendo pressões externas e ele falou: olha, perseverem, porque vale a pena, perseverem com perseverança a sua fé, porque a fé vai trazer para vocês um caráter, vai trazer para vocês aí algo para vocês serem íntegros, que não faltem coisa alguma. A gente olha para provações desse mundo, eu estou falando de provações de quando a gente segue ao Senhor, não estou falando de provações que a gente passa porque a gente faz escolhas erradas. Eu estou falando daquelas provações que a gente passa por sermos crentes, por seguirmos a Jesus Cristo. Muitas vezes tem que dizer não para algo e a gente fica pensando: mas como é que vai ser isso? Mas de acordo com o que a Bíblia declara, de acordo com o que minha fé declara, com a minha consciência diante de Deus faz, eu não tenho como dizer sim para isso. E tantas outras coisas que a gente abre mão, tantas outras coisas que a gente literalmente sofre para deixar ir. Eu mesma, na minha vida, eu posso dizer para vocês que passei por momentos... Talvez hoje em dia eu olho para trás e falo assim: talvez não tanto sofrimento quanto eu achava,
Mas momentos de sofrimento em que eu tive que abrir mão de sonhos, abrir mão de projetos, abrir mão de coisas, abrir mão de amigos, abrir mão literalmente de ideais que eu tinha na minha mente. E naquele momento, para mim, pode ter sido um tipo de sofrimento. Mas, queridos, vale tanto a pena quando a gente permanece fiel. Quando a gente fala, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Uma coisa linda que acontece aqui na igreja, a gente tem diversas famílias que falam isso. Falam assim, pastora, a gente não tem muito. Quando entra o dinheiro, parece que assim, não vai dar. Mas a primeira coisa que a gente faz é tirar o dízimo. E eu tô falando de dinheiro aqui só porque eu acho um grande exemplo. Porque a pessoa vira pra mim e fala assim, olha, às vezes parece que não vai dar. E a gente fica pensando no sofrimento. E a pessoa fala assim, pastora, não tem alegria maior do que a primeira coisa que eu fizer é mandar o meu dízimo. Não tenho alegria maior do que saber que eu sou fiel a Deus e meu Deus é fiel a mim. A gente tem muito medo de sofrer. A verdade, queridos, é que a gente foge do sofrimento. A gente foge das coisas. A gente não quer que dê errado. E aí a gente fica com tanto medo. E acaba que a gente esquece que o sofrimento com Cristo, dependendo das situações, faz parte, a gente cresce, a gente amadurece, Deus nos poda. Quantos sofrimentos eu passei para ser podada, realmente para estar onde Deus queria que eu estivesse. Quantos ideais que literalmente o Espírito Santo veio e falou assim, olha, não é por aí. E Ele corrige, Ele me mostra o caminho certo. Crente não pode ter medo de sofrimento por Cristo. Crente tem que correr de sofrimento, que é consequência de pecado. Mas crente não precisa ter medo de sofrimento quando é por Cristo. Porque no final, queridos, lá no final, quando a gente estiver sendo perseguido, quando todos estiverem sendo perseguidos por causa do Evangelho, o que a gente vai falar? Eu vou negar Jesus porque eu não quero sofrer? Eu vou negar, e olha, a gente sabe o que a Bíblia fala? Aqueles que negam a Ele, Ele também negará. E aí a gente precisa colocar o nosso coração em perspectiva. Eu vivo pela fé ou eu vivo pelas minhas ideais, pelas minhas vontades, pelas minhas emoções? Nós vamos passar por dificuldades como cristãos, mas quando a gente é crente, nós passamos por dificuldade de forma diferente. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, o que o Tiago está trazendo. As dificuldades, a gente vai ver, porque eu acho muito bonito, porque Tiago fala das pressões externas e depois Tiago vai falar sobre as tentações, aquilo que é interno, aquilo que a gente passa na luta diária. E aí a gente vai ver aqui Tiago trazendo, olha, quando a gente tem Jesus, a gente faz as coisas diferentes. Quando a gente tem Jesus, ele vai falar sobre fala, ele vai falar sobre como a gente ama, ele vai falar como a gente se comporta, ele vai falar sobre tudo. Ele fala, olha, é para colocar em ações. É ele que fala, fé sem ações é morta. E ele deixa muito claro como a gente vive, como a gente se porta, como a gente fala, como a gente ama. Tudo precisa ser diferente. E lidar com as dificuldades e os problemas dessa vida também precisa ser diferente quando a gente tem Jesus Cristo. Tiago 1, 5-8 continua dizendo assim. Ele fala até pra gente como que a gente vence as dificuldades. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago seria aquela pessoa que você vai olhar e vai falar assim, essa pessoa aí é na lata, vai direto. Mas a gente estava lá na casa da Simone, e a Simone virou e falou assim para o convidado, o pastor é fogo consumidor e a pastora é amor. Aí eu fiquei assim, Tiago é só fogo consumidor, queridos. Nessa carta, Tiago ele vai ensinar pra gente literalmente como a gente precisa se portar. E ele fala, olha, se você for duvidar, nem peça. Se você for duvidar e sua fé for como o vento, nem peça, porque o Senhor não vai conceder. Tiago começa a falar, olha, se você está com dificuldade, peça sabedoria a Deus. Deus vai dar a sabedoria a nós. Tanto que ele fala assim, que nos dá generosamente. Quando a gente está passando por um problema, a gente vai orar e pedir a direção de Deus, ou a gente vai tentar resolver da nossa forma, a gente vai tentar agir de alguma forma no impulso, a gente vai deixar as nossas emoções lidarem com as nossas ações. O que a gente faz? Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente pede, Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso. Senhor, me ajuda, Senhor, a achar as palavras certas. Essa semana mesmo eu estava orando com uma pessoa e foi essa oração que a gente teve. Senhor, ajuda essa pessoa a encontrar as palavras certas para ela saber como se comunicar. Tem tantas vezes que eu entro em sessão e essa é a minha oração. Senhor, me dá sabedoria, me dá as palavras certas, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas. Dá sabedoria, dá discernimento. Essa é uma oração que a gente precisa aprender a fazer diante do Senhor, porque a Bíblia mesmo me diz que Ele dá, e Ele dá generosamente.
generosamente. Nós precisamos aprender a pedir a sabedoria de Deus. A gente não pode, queridos, agir no impulso. A gente não pode agir como a gente quer. A gente não pode nem falar o que a gente quer falar. Nós precisamos aprender e falar: Senhor, me dá sabedoria. É isso que Tiago vai falar também. Controlar a língua, controlar as nossas emoções, controlar os nossos impulsos. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós fomos chamados para viver uma vida de sabedoria, não da sabedoria da Pamela, mas sabedoria sobrenatural. E eu acho lindo ele falar que Deus nos dá, e Ele dá de forma generosa. Esse é o Deus, Ele quer nos ajudar a passar pelas provações, Ele quer nos ajudar a passar pelos problemas, mas muitas vezes somos nós que não vamos até o nosso Deus. E ele fala sobre a gente pedir ao Senhor, e depois ele fala assim: mas peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É muito triste a gente ver aqueles cristãos que têm uma fé assim: eu até sei que Deus pode fazer, eu até sei que Deus é amor, mas acho que comigo Ele não está ouvindo, não. Acho que comigo as orações são silenciosas. Acho que Deus não pode fazer isso na minha vida. Deus faz na vida de tantas pessoas, mas eu continuo aqui, sabe? Então eu acredito que Deus não possa fazer na minha vida. E Ele fala assim: olha, se você for duvidar, se você for duvidar da existência, se você for duvidar de quem é o seu Deus, muitas vezes a gente pode até estar com dificuldade de falar: Senhor, me ajuda a confiar. Senhor, me ajuda a entender. É diferente de quando a gente pede, e a gente pede pensando assim: Deus não vai dar mesmo? Uma coisa é quando a gente está com dificuldade de confiar e a gente pede ajuda ao nosso Deus. Outra coisa é quando a gente está com dificuldade de confiar e a gente acha que Deus não pode fazer nada, ou que Deus realmente não está ouvindo. Eu vou para a igreja porque eu me sinto bem, mas de verdade, essa história de Bíblia, sabe? Eu acho que as pessoas devem ter mudado, porque, sabe, foi escrita por muita gente. Aí a gente vem na igreja, a gente escuta uma coisa, aí na semana seguinte a gente vê uma coisa na internet e a gente já começa assim: eu acho que isso aí não é verdade, acho que isso aí não é por assim. Pessoas que são levadas pelo vento. O vento vem para a direita, eu vou para a direita. O vento vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. O vento vai para trás, eu vou para trás. E pessoas que são levadas aos ventos dessa vida. É isso que o Tiago está falando. Não sejam assim. E ele fala sobre agora, ele vai falar muito sobre nossas tentações. Ele vai falar em Tiago 1:12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da justiça. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o ama. Então a gente tem aqui Tiago falando: olha, persevera, busca a sabedoria, vai em frente, não duvide, porque no final bem-aventurado vai ser aquele que perseverar na provação. E depois que ele perseverar, ele vai ser aprovado e ele vai receber a coroa da vida. O evangelho, a gente fala muito sobre o evangelho, é difícil da gente começar a caminhada. Queridos, o mais difícil do evangelho é a gente permanecer constante. É a gente permanecer, é a gente perseverar independentemente das consequências, independentemente do que acontece na nossa vida. A vida com Deus, ela precisa ser diferente e a gente precisa ter essa responsabilidade diante de Deus, de querer perseverar diante das situações. Foram os momentos mais difíceis da vida que eu experimentei realmente o que é perdão sobrenatural. Alguém aqui já experimentou um perdão sobrenatural? Aquela pessoa fez algo pra você que, assim, você não tem nem palavras para falar. Ou alguém realmente da sua vida, uma pessoa importante, às vezes da própria família, às vezes o pai ou a mãe, fazem algo lá no passado, e aí você sabe que foi difícil, você sabe que foi complicado, mas você tem um perdão que é sobrenatural. Não significa que você pode voltar a conviver ou fazer as mesmas coisas, mas aquele perdão que é sobrenatural. Você olha para aquela pessoa e aquilo não te dói mais, você olha para aquela pessoa e você não tem mais raiva. Mas aí a gente precisou passar pela mágoa, a gente precisou passar pelas dificuldades para experimentar o perdão sobrenatural que só Deus pode dar. Foram os momentos mais difíceis que eu experimentei a graça maravilhosa de Deus, de olhar e falar: Senhor, eu não mereço. E Deus literalmente falava: você não merece mesmo, mas eu sou Deus, eu sou amor, eu sou graça e sou misericórdia. É nos momentos mais difíceis que a gente experimenta a fé verdadeira que só pode vir de Deus. Então a gente persevera na provação, a gente continua em frente, porque mesmo nas dificuldades a gente cresce, a gente amadurece, e aí sim, depois de aprovado, depois que eu persevero, eu posso sim alcançar a minha coroa da vida. Tiago 1:13-15 agora vai falar sobre aquilo que é interno. Ele fala sobre o externo, depois ele fala sobre o interno. E ele fala assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não se pode ser tentado pelo mal, e a ninguém
tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos ser bem sinceros que a gente vive numa sociedade que tudo que acontece é culpa de Deus. A pessoa fala assim, mas Deus que me deu essa família. Mas Deus me criou assim. Deus que colocou essa vontade no meu coração. O Tiago está deixando bem claro. Olha, queridos, não fale que é de Deus, não culpe Deus. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Foi Deus que colocou essa pessoa na minha vida. Foi Deus que fez isso. E ele fala muito claro, o seu desejo sendo por esse arrastado e seduzido. Cansei de conversar com pessoas que falam assim, mas eu não tenho como mudar, eu nasci assim, você sempre assim. Queridos, existe um desejo que te arrastou e te seduziu. Não culpe Deus, ou não culpe a criação divina. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje em dia as pessoas culpam Deus de coisas que não é culpa de Deus. Hoje em dia as pessoas amam falar que os desejos que ela tem é porque Deus fez ou colocou algo. Agora a gente vai ver que mesmo assim a Bíblia deixa muito clara, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu entrego os desejos da carne e hoje eu vivo através do Espírito. Nós não vivemos mais de acordo com a nossa natureza, não vivemos mais de acordo com os nossos desejos, não vivemos mais com aquilo que a gente quer, nós vivemos agora debaixo da vontade do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a fala precisa ser, ok, se é difícil para você, nasce de novo. Literalmente nasce de novo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo te ajudar, e o Espírito Santo vai moldando, ele vai ajudando, ele vai literalmente perdoando, ele vai literalmente curando e vai nos capacitando. A gente olha para trás, quem aqui pode olhar para trás e falar assim, gente, eu literalmente nasci de novo. Porque se fosse para eu ser aquele velho eu nunca ia conseguir chegar onde eu tô. Eu nunca conseguiria frear minha língua do jeito que eu freio. Eu nunca iria conseguir perdoar do jeito que hoje eu perdoo. É o Espírito Santo que trabalha em nós, mas isso é muito importante que a gente precisa entender. E é interessante que Tiago aqui, ele traz o caminho do desejo. Ele fala que o desejo, ele fala assim, peraí que eu me perdi. Sejam praticantes da palavra. Não, perdão, queridos. Meu iPad não está me ajudando aqui. Tiago 13. Sim, mas meu iPad foi para... Okay. Tiago 13, ele fala assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, sendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ele mostra pra gente que o desejo, na verdade, que o pecado não começa na ação. O pecado é literalmente gerado em nós através de um desejo, que nós vamos sendo arrastados, vamos sendo seduzidos. E aí esse desejo vai sendo concebido, ou seja, esse desejo foi gerado dentro de nós. E aí ele vai ser concebido e dando à luz, e aí sim, concretizado, ele vira pecado. Mas, queridos, a batalha realmente que a gente tem é na nossa mente. Muita gente acha que, pastor, mas eu nunca fiz, sabe? Eu nunca cheguei a fazer, mas você só pensa nisso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e era em relação sobre imoralidade sexual. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, pastora, eu nunca traí, sabe? Eu nunca traí, não vou falar esposa ou mãe, mas eu nunca traí, sabe? Mas toda vez eu fico pensando em fulana. Eu fico pensando nesse crânio, eu fico pensando nessa pessoa. E aí, mas assim, eu nunca traí, eu nunca fui, eu nunca fiz, eu nunca concretizei. Mas eu fico pensando nessa pessoa todo dia. Essa pessoa é o seu cônjuge? Não, então você está traindo. Jesus mesmo já fala. Você fica pensando nessa pessoa o dia inteiro. Você fica sonhando com essa pessoa. Você fica pensando nessa pessoa. Queridos, o desejo começa na nossa mente. Ele vai sendo gerado. Ele vai nos arrastar, ele vai nos seduzir. E aí a gente vai conceber aquele desejo. E aí sim, haverá pecado. A gente começa a lutar o pecado na nossa mente, no primeiro pensamento. É difícil, tem pensamentos que são automáticos, sim, mas tem coisas que a gente precisa decidir se a gente deixa ficar ou não. A gente tem controle dos nossos pensamentos. O Espírito Santo nos ajuda com isso. É muito interessante porque eu vejo muito isso em psicologia. As pessoas chegam e falam assim, não tenho controle dos meus pensamentos, não consigo parar eles, todas as horas eles vêm, queridos, então vamos começar a treinar que você vai ver que você pode sim ter o domínio dos seus pensamentos. O Espírito Santo nos ajuda. A gente coloca diante do Senhor, a gente domina, a gente literalmente pega e fala assim, Senhor, nisso eu não quero pensar, eu repreendo em nome de Jesus, eu coloco aos teus pés, Senhor, e eu consagro isso ao Senhor, porque isso eu não quero pensar mais. O problema é que a gente vem com o pensamento e a gente fala assim, é só um pensamento. Aí vem outra vez, mas não é minha culpa, né? O pensamento só veio. E aí a gente vai deixando esse pensamento ficar, a gente vai literalmente engravidando desse pensamento, porque ele fala que a gente dá luz a isso. Então a gente vai gerando aquela vontade, a gente vai gerando aquele desejo, a gente vai gerando aquela situação até o momento de sermos consumidos e
pecarmos. Então, Tiago aqui deixa muito claro, a nossa tentação no pecado começa da nossa mente. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por que eu gosto desse versículo? Quando eu estou passando por dificuldade, ou seja tentação, seja o que for, esse versículo traz para mim o seguinte: existe um Deus que ele veio à Terra, ele passou por todos os tipos de tentação, ele passou por todos os tipos de problema, ao ponto dele se compadecer das minhas fraquezas, dele entender o que eu estou passando, dele entender de onde eu venho. Tem um livro que eu li que eu nunca mais esqueci, que fala sobre trauma, né? E é uma psicóloga, ela fala sobre trauma e fala sobre o evangelho, e ela fala exatamente sobre isso. Um Deus que ele passa, ele sabe o que é sentir as dores desse mundo, ele entende o que é a agonia desse mundo, porque ele veio aqui, ele foi tentado, ele passou por tudo, ao ponto que ele fala aqui: pois não temos um sacerdote que não possa se compadecer. O nosso Deus, ele se compadece de nós, ele nos entende. Por isso que ele fala: alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, porque ele tem graça para nos dar, ele tem misericórdia para nos dar, ele tem perdão para nos dar, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que ele está falando para mim? Olha, Jesus te entende, Jesus passou por isso, então aproxime-se dele, não vá para longe, porque tem gente que, quando está pecando, gosta de ir para longe da igreja, quando na verdade a Bíblia deixa muito claro que é o contrário, a gente precisa se aproximar de Deus para sair disso. E aí ele está falando: aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, confiando que o seu Deus pode sim trazer misericórdia, graça e te fortalecer. E eu já estou acabando. Tiago 1, 19 e 21 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Tiago aqui vai falar sobre algo muito importante. Ele fala sobre como nós passamos pela dificuldade, como nós passamos pela tentação, e aí ele vai falar: olha, sejam tardios para falar, não ajam de forma impulsiva. É literalmente isso que ele está trazendo para nós. A gente sai falando, a gente sai reclamando, a gente sai com raiva, a gente sai falando e fala um monte de coisa que depois a gente fala assim: meu Deus, como é que eu vou voltar atrás agora que eu falei tudo isso? E ele está falando assim: olha, sejam tardios para irar-se. Vão ter dificuldades, vão existir tentações, vão ter coisas que vão ser injustas, mas sejam tardios para irar. E ele traz a maior verdade que a gente precisa se lembrar todos os dias: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Querido, você pode ficar irritadinho o quanto você quiser. Você pode ficar estressadinho o quanto você quiser. Isso não é justiça de Deus. Você arrumar um barraco não é justiça de Deus. Você falar mal de alguém não é justiça de Deus. É isso que o Tiago está falando aqui, queridos. Tiago está falando: olha, não é no impulso, não é na nossa agressividade, não é na nossa ira, mas é literalmente a gente ser tardio para falar, a gente ser tardio para irar e deixar Deus agir. E ele ainda fala assim: me perdi de novo, meu iPad não está me ajudando. Bota para mim, por favor, o versículo. Estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. O que o Tiago está falando é: não adianta você viver da sua forma, não adianta você fazer as coisas como você quer, não adianta você sair buscando as coisas para fazer, não adianta você achar que você pode fazer as coisas da sua forma. O que ele está falando é aceitar de forma humilde a palavra que nos foi implantada. Literalmente, queridos, o tempo todo o Tiago vai falar sobre a gente praticar a palavra. É isso que o Tiago fala o tempo inteiro, sobre sermos praticantes, vivermos a palavra. E no final ele termina assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática da lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo
que fizer. O que Tiago está falando, toda hora eu falo Paulo, o que Tiago está falando aqui é o seguinte: olha, um homem que observa atentamente a perfeita lei. Bota para mim o outro, por favor. Seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Ou seja, a palavra está ali. Ele vê quem ele é. Ele sabe o que ele tem que mudar. Ele sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. Ele se vê no espelho. Mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Não coloca nada em prática. Nem lembra. Ele sabe que precisava mudar. Sabe aquela pessoa que vem no culto, escuta a palavra do Senhor, sabe que está fazendo algo errado, sabe que precisa pedir perdão, sabe que precisa voltar para Jesus, sabe que precisa ajeitar de vida, sabe, mas vive no talvez. Vive no metade, sabe? No 90%. E aí a pessoa vem, sabe, se olha no espelho. Porque evangelho é exatamente isso. Tem horas que dói. Tem horas que a gente está achando que a gente está com uma roupa maravilhosa e a gente se olha no espelho e a gente fala: misericórdia, Senhor. Isso é tudo orgulho. Deixa eu tirar e deixa eu me humilhar e deixa o Senhor trabalhar na minha vida. E aí essa pessoa se olha no espelho. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela precisa mudar. Mas se ela não coloca em prática, ela esquece. Aí depois ele fala, bota para mim outra parte, Johnny, por favor. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. O que o Tiago está falando é: vão existir provações, vão existir tentações, mas se a gente perseverar, nós vamos alcançar a coroa da vida. E no final a gente não pode viver essa vida como